gente, tudo bem? Olha, feliz 2017 para todos vocês. Eu sei que eu tô sumido, eu falo isso sempre, mas trabalhei bastante, repetindo, né, de novo mais uma vez. E também agora tirei umas fériasinhas de 3 semaninhas agora de dezembro até agora. E agora já, hoje é dia 3 de janeiro, voltando a fazer os vídeos para vocês e eu vou falar hoje um pouquinho de pincéis, tá bom? E, bom, eu adoro pincéis. Eu tenho bilhões de pincéis, eu não sei exatamente quantos pincéis eu tenho. E pincel é uma ferramenta muito importante para a gente ter no nosso, para a gente poder fazer uma maquiagem super legal. E todo mundo sabe disso. Então eu vou dar algumas dicas de como investir bem. Eu não vou falar de marca, de pincéis, nada disso. Acho que cada um de vocês tem que saber qual que é o que cabe no seu bolso. Mas eu vou dar algumas dicas de formatos, de cerdas, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que cada um faz. Para você também não precisar comprar milhões de pincéis, você não precisa disso. Eu sou um maquiador e louco, né, por pincéis, então por isso que eu tenho vários, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, o pincel é uma coisa que você não precisa parar para pensar assim, ai, pincel de base, pincel de pó, pincel para olho, pincel de boca. Esquece um pouco isso. Acho que na verdade você tem que primeiro pensar, entender para que aquele pincel funciona. O que ele vai, qual é o efeito que ele vai te dar? E a partir daí você vai escolher o pincel melhor para você, independente do que ele seja feito, se foi feito para boca, para o olho, para pele, para pó, enfim. Eu costumo usar muitos pincéis que às vezes são de blush para pele, para fazer a pele, para passar a base. Isso mesmo. Eu uso às vezes pincéis de cerdas naturais para fazer pele quando eu quero uma pele mais natural. Então, esquece um pouco isso e para de pensar assim, isso é só para isso. Sim, se você quiser ter um pincel só para aquela afinidade, ok. Mas você tem que perceber o efeito que aquele pincel está te dando, se é esperado ou não, se é bom ou não, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das cerdas. Os pincéis eles podem ser feitos de cerdas naturais, que por exemplo, como este aqui. Este é um pincel de cerda natural, clássico, que todo mundo conhece. Ele foi desenvolvido para pó, mas não precisa ser exatamente para pó. Existem outros formatos também, por exemplo, este aqui também é feito de cerda natural, ok? É uma cerda branca, é feito de material diferente, mas também é cerda natural, são pelos de animais. Eu já vou explicar um pouquinho melhor. Aí a gente tem os pincéis de cerda sintética. Esse aqui, também o clássico língua de gato, que todo mundo conhece, é um pincel que ele foi desenvolvido para aplicar base, mas não necessariamente você pode aplicar só base. Você pode usar para blush cremoso também, enfim. Existem também, como eu disse, outros formatos, né? Esse é um pouquinho menor. E também tem o pincel de cerdas mistas, que ele é um pincel que entra com pincel, ele é cerda natural nessa parte, e aqui em cima ele é uma cerda sintética, né? Que nós chamamos de dual fiber. E agora voltando a falar aqui do pelo, né? Eu tô aqui usando meu computador só para não esquecer nada para falar para vocês, ok, meninas? Bom, então, falando um pouquinho da cerda natural, ela pode ser feita ela geralmente é de pelo animal, que pode ser pelo de cabra, pônei, crina de cavalo, marta. Existem vários tipos de pelo. E no geral, isso eu não estou falando de todas as marcas que eu não sei, mas no geral as marcas elas não maltratam os animais. É feito só a tosa do bichinho. E os pincéis de melhores qualidades, por exemplo, como esse branquinho aqui que eu mostrei para vocês, ele é feito da primeira tosa do animal. Qual que é a diferença da primeira e da segunda tosa? Porque quando o pelo cresce a primeira vez, ele cresce redondinho, né? A pontinha dele está redondinha, fininha, e aí ele é muito mais macio, você não sente o pincel na sua pele. Quando é feito da segunda tosa, a partir da segunda tosa, o pelo ele nasce cortadinho. Então ele espeta um pouquinho a nossa pele quando a gente aplica. Porque ele já não é mais redondinho, novinho como ele é quando é a primeira tosa apenas, quando ele começa a crescer. Então é importante que você, se você quer um pincel de melhor qualidade, prefira esses pincéis que são feitos de primeira tosa. Eles são muito mais caros, mas vale a pena você ter se você souber cuidar direitinho. Meu próximo vídeo vai ser falando um pouco de cuidados com os pincéis. Como lavar, como cuidar, onde guardar, enfim, ok? Agora, os pincéis de cerda sintética eles são feitos de um material que é parecido com o nylon.
E ele vai... Geralmente ele é usado mais para produtos em líquidos e cremosos. O pincel de cera natural, ele geralmente é usado para produtos em pó, como pó para pele, sombras, enfim. E o pincel do Faber, a ponta dele é sintética, você pode usar ele tanto com cremoso quanto em pó. Esse pincel especificamente, né, ele tem uma linha completa para olho, enfim, ele vai espalhar um pouquinho mais porque a cera dele é mais separadinha, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui que eles são separadinhos. É como se ele estivesse polindo a pele e tirando todo o excesso do produto. E quanto mais você polir, mais suave fica e mais luminoso fica. Isso também é uma dica. Ele vai funcionar como se fosse uma enceradeira na sua pele. Então, se você quer uma pele sem brilho, você pode até usá-lo, mas tem que usar ele com cautela. Se você ficar lustrando a pele vai ficar um pouquinho mais luminosa, porque ele vai lustrar, exatamente isso. Ele vai lustrar a pele e vai deixar um pouquinho mais iluminada. Perfeito? Ok. Agora eu vou falar um pouquinho do formato dos pincéis. Essa é a parte mais importante também na hora de você escolher o seu pincel. Porque não adianta você chegar e falar assim, quero um pincel para cada... para o rosto, um para pele, um para o olho, um para a boca, mas você tem que saber o formato dele, o que você quer fazer, qual é o efeito esperado que você quer. Então, voltando aqui nesse primeiro pincel. Esse aqui é o mais cheinho, né, que geralmente é usado para pó. Ele tem esse formato aqui, abaloadinho, arredondado, ovalado, que é exatamente para a gente usar essa ponta dele. Tem muita gente que eu vejo que usa o pincel esfregando na pele, faz assim. Não adianta, você pode usar qualquer pincel e vai dar o mesmo. Então, é importante que vocês entendam que esta pontinha você tem que respeitar. E além de que quando você usa ele suavemente, respeita o formato dele, ele vai durar muito mais tempo, muitos anos na sua vida. Tem pincéis que eu já tenho há 14 anos. Que é quase 14 anos, que é o tempo que eu vou fazer, que eu sou maquiador. E estão intactos. Depende muito da forma que você cuida dos seus pincéis também, para ver se ele vai durar ou não, ok? Então, esse formato, o que vai acontecer? Nessa parte que é mais altinha, ele vai depositar o produto e na extremidade ele vai esfumar. Então, quando a gente aplica ele nesta posição, você vai concentrar um pouquinho ele, e o contorno dele vai esfumando, ok? Esse formato é o de pó, mas o de blush também tem o mesmo formato, alguns, né? E o de olho também pode ter o mesmo formato. A única diferença é que eles mudam o tamanho, né? Porque a gente precisa de uma área maior para o pincel de pó, uma área intermediária para o blush e uma área menor para os olhos. E para os olhos existem também vários outros tamanhos, né? Tem outras cores também, tem um branquinho aqui, tem alguns outros que são menores que vocês podem... Deixa eu pegar aqui, um minuto. Não vou achar agora. Tá uma bagunça aqui de pincéis, gente. Enfim. Mas existem vários tamanhos. E também você vai escolher o tamanho conforme o seu olho, conforme o efeito que você quer dar. Por exemplo, este aqui, esse pincel, ele foi desenvolvido para os olhos para esfumar, como eu disse. Então, o primeiro também vai esfumar, o segundo também vai esfumar. E esse aqui é um menorzinho para esfumar. Ele foi desenvolvido para olhos, para fazer um olho mais esfumado, smoky eyes. Mas eu também gosto de usá-lo para corretivo. Por quê? Cera natural, como eu falei, ela geralmente é desenvolvida para usar com pó. E toda vez que você usa ela com algum produto cremoso, o produto cremoso vai ficar muito mais natural, porque ela absorve uma parte do produto e você vai conseguir esfumar melhor. Não que você não possa usar um pincel com formato parecido, sintético, né, que é o do Faber também. Ele também vai dar esse efeito porque ele é separadinho. E toda a cera sintética, ela não absorve o produto. Então ela deposita mais produtos na pele. Por isso que eu prefiro, geralmente, depende muito da olheira, depende muito do efeito que eu quero dar, usar tanto para o corretivo quanto para iluminador também. O iluminador líquido também, que a gente usa com a pontinha dele, fazendo esfumado. Adoro. Agora o outro formato.
de pincéis, os achatados. O pincel achatado, ele foi desenvolvido para usar nas laterais dele, por isso que ele é achatado. Então a gente aplica o produto sempre puxando, varrendo ele. E ele geralmente vai depositar mais produto porque a gente vai colocando. Os pincéis de seda natural, a gente esfuma, este a gente coloca. Que louco. Ah, esse pincel é para base. É, para base, mas também posso usá-lo para, enfim, para aplicar blush cremosinho, funciona, corretivo também funciona, iluminador, dependendo do iluminador, ele também vai funcionar, ok? Esses pincéis, eles são arredondados e levemente achatados na lateral, não sei se vocês conseguem ver aqui, que ele é levemente achatado na lateral. Ele também pode ser usado na lateral quando você quer, de repente, fazer um retoque, usar um pouco produto, você aplica o produto na lateral e vem aplicando na pele, suavemente ou dando batidinhas. Ok? Deixa eu olhar aqui mais alguma coisa que eu não posso esquecer. Ah, tá. O outro formato de pincel achatado são os de óleos, né? Que aí a gente tem algumas variações também. Esse é um dual fiber. Este é um de seda natural. E aí nós temos os de seda sintética que geralmente são feitos para lábio. Esse não é para lábio, mas eu amo ele para lábio. Ele foi desenvolvido para os olhos, mas eu uso para lábio. E tem o classicão de lábio aqui também. Então, esses pincéis todos são feitos para depositar. Então, nos olhos, geralmente a gente usa 2 pincéis. Quando a gente quer fazer um olho um pouco mais intenso. Então, a gente deposita com o pincel achatado e esfuma, ó, com a pontinha, com o pincel de esfumar, que é um pincel mais fofinho. Se eu quiser fazer um olho mais natural, também posso usar esse para depositar. Só que ele vai depositar menos produto, ele vai varrer, né? Vai funcionar meio como uma vassourinha, ele vai ficar um efeito mais sutil. Vai depositar menos produto. Quando eu quero intensidade, eu deposito com achatado. Quando eu quero mais suave, eu esfumo ou deposito com esse mais fofo. Quanto mais pelo, mais fofo, quanto mais pelo, mais suave vai ficar. Quanto mais achatado, mais concentrado, mais intenso aquilo que você quer aplicar vai ficar. Existe um outro formato de pincel que eu amo, que é esse aqui. Ele é um pincel, também foi desenvolvido para blush. Eu amo ele para fazer contorno e aplicar base. Ele é achatadinho em cima, ele é reto em cima. Não sei se dá para ver direitinho. Acho que dá, né? Ele é mais retinho aqui, diferente do outro que é mais... Isso. Que é um pouquinho mais arredondado, tá vendo? O legal dele é porque ele encaixa certinho embaixo do osso, e aí você consegue marcar e depois esfumar. E como ele faz esse efeito de esfumado, ele é mais chatinho, eu gosto de aplicar a base na pontinha dele e ir esfumando, fazendo um arredondado. Uma outra dica que é super legal que ninguém sabe é, quanto mais próximo da seda eu segurar, mais intensa fica... Desculpa. A seda eu segurar o pincel, mais intenso ele vai ficar, porque eu vou colocar muito mais força. Quanto mais para a ponta do pincel eu segurar, mais natural fica, porque vai com menos intensidade a aplicação do produto. Tá? Então isso também é uma dica boa quando você quer um esfumado, por exemplo, também usando o pincel de esfumar. Se quer um esfumado mais concentrado, você vai usar ele mais perto da seda. Quando você quer um esfumado mais natural, você vai esfumar ele segurando mais na ponta do pincel. Ok, gente? Mais um formato de pincel que todo mundo me pergunta, que é o pincel chanfrado. Que existe ele para blush, né? Que foi desenvolvido para blush. E a gente sempre tem que pensar que essa forma dele foi pensada dessa forma para exatamente facilitar para as pessoas fazerem contorno. Utiliza fazendo contorno, pode esfumar assim. Eu gosto também dele para usar para pó nessa região, porque ele pega exatamente o formato certinho. E dá para esfumar também. Só que ele foi mais desenvolvido para marcar e esfumar levemente. E você pode esfumar ele também com essa parte, com a pontinha dele aqui, fazendo esse movimento. E o chanfrado a gente sempre usa dessa forma, nunca ao contrário, porque a seda ela vai engruvinhar uma em cima da outra. É sempre nesta posição que a gente usa,
Perfeito? E aí tem o de olho, o chanfrado de olhos, que tanto serve, dá pra ver? Dá. Tanto serve para fazer delineador, esfumar lápis, ou como também fazer traços que você precise fazer. Sobrancelha. Para sobrancelha é muito legal também você utilizar este pincel. Perfeito? Bom, gente. Ah, tá. Tem mais um. Do queridinho, que é o famoso pincel lápis, que ele foi desenvolvido para esfumar lápis. Eu gosto também de usá-lo para aplicar fazer pequenas correções de corretivo, porque a pontinha dele é bem fininha, ó. Então ele consegue fazer com precisão algum detalhezinho que você quer fazer. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho e que, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Se inscrevam no meu canal. Eu tenho meu blog também, tenho minhas redes sociais, vão estar todas aqui embaixo. E aí eu quero que vocês me deem opinião para me ajudar a fazer melhores vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado e um feliz 2017 para vocês. Um beijo!